Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre Deus revela os seus planos a José. E para isso nós vamos ler capítulo de Gênesis, capítulo de número 37. Vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos ler todo o capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 1, e diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim os enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. E dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, o seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-nos numa destas covas. E diremos: Uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o de suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubens: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na, e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendemos-nos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram José da cova. E venderam José, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata,
aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes, e voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está, e onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se dos seus filhos e de todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então aqui nós temos o relato, desde que José teve os sonhos que foram revelados a Deus, por Deus, do que aconteceria no futuro. E nós também temos a sua entrega, a sua traição de seus irmãos que o odiavam e o venderam como escravo ao Egito. Então nós vemos aqui como Deus começa a revelar os seus planos a José, daquilo que aconteceria no futuro, e de como que Deus começa a preparar a ele e preparar todas as circunstâncias para que aquilo acontecesse. Nós vemos José aqui como um filho favorito de Jacó, e que ganhou uma túnica de várias cores de seu pai, uma túnica cara. E então nós vemos aqui o favoritismo de Jacó, de Israel, ao seu filho José, possivelmente porque ele era filho de sua amada esposa Raquel, e também por uma questão de uma percepção espiritual. Ele viu, entendeu que de fato, quando ele teve o sonho ali, ele ponderou sobre aquela situação, da mesma forma que ele havia tido um sonho em Betel, e que de fato Deus o usaria para uma grande obra, para algo no futuro. Todavia nós vemos aqui que após José ter tido esses dois sonhos, na qual os seus irmãos, seu pai, se inclinam perante ele, aqueles homens foram cheios de ódio, de grande inveja de José. E eles tentaram contra a sua vida, eles zombavam dele, o ridicularizavam, tentavam de todas as formas o prejudicar, eles odiavam. A Bíblia diz aqui que eles odiavam a cada circunstância, a cada acontecimento, cada vez mais. Nós, como crentes no mundo, o Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos nos estranhar se o mundo nos odeia, porque primeiro do que a nós ele odiou o Senhor Jesus Cristo. Então, provações, dificuldades são comuns àqueles que conhecem a Deus. A vida cristã, ela é sim a melhor vida a ser vivida, porque nós caminhamos com Deus, nós temos alegria que o mundo não tem, nós desfrutamos da certeza da vida eterna. Todavia não é uma vida sem percalços, sem dificuldades. Nós, como crentes, precisamos depender do Senhor, buscar o seu auxílio, o seu socorro. Muitas crianças são convertidas, muitos são convertidos já na infância. E o Senhor, ele amadurece a nossa fé, ele exercita a nossa fé. Ele faz com que nós confiemos a cada dia no seu poder, na sua mão, na sua condução. Ele lida conosco para que nós abandonemos algum pecado específico, para que nós cresçamos e para que nós sejamos úteis no futuro para a sua obra. É o que nós vemos na vida de José. José começou a servir ao Senhor muito cedo, né? Nós vemos aqui, ele tinha aproximadamente 17 anos, e ele já conhecia o Senhor, ele já tinha ido ao Senhor para a salvação. E aqui o Senhor revela o seu grande plano, o plano de livrar o povo de uma grande fome que viria.
e de uma grande seca, uma grande fome que se abateria sobre aquela região, da qual os habitantes de Canaã desceriam ali, José e sua família desceriam ao Egito em busca de alimento, em busca de sobrevivência. E nós vemos como Deus usaria José para preservar a vida deste povo. E Deus, ele tem grandes planos. E o maior plano de Deus é a salvação de almas, é a salvação daqueles que depositam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele quer usar-nos. No momento em que nós nos convertemos, em que nós reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos Cristo como nosso Salvador, nós passamos a fazer parte do exército de Deus, nós somos alistados nesse exército. Nós temos uma obra a realizar. Deus tem um plano de glorificar o seu Filho através da conversão de muitas almas. E nós vemos que muitas crianças, elas ao encontrarem o Senhor Jesus Cristo cedo em suas vidas, elas são preparadas por Deus, e nós vemos que o Senhor, através de José, ele mostra-nos isso, que o Senhor, ele é um Deus que usa, mesmo aqueles que são muito jovens, aqueles que ainda não têm tantas experiências na vida, mas isso é encorajador para que nós busquemos o perdão de Deus, para que nós busquemos a sua graça, pois a vida passa muito breve. E quanto mais nós servirmos ao Senhor, quanto mais nós dedicarmos da nossa vida, da nossa força, da nossa capacidade ao Senhor, mais a nossa vida terá sido útil, mais a nossa vida terá sido bem utilizada. Não que em nós mesmos nós tenhamos alguma capacidade intrínseca, né? Tudo que nós temos foi nos concedido pelo Senhor. Mas o Senhor, em sua misericórdia, em sua graça, Ele nos concede de sermos instrumentos em suas mãos para glorificá-lo, para levar o Evangelho a outras pessoas, para que o seu reino seja conhecido, para a edificação de muitos crentes. Então, veja, jovens, como é maravilhoso servir ao Senhor desde de cedo, vamos dizer assim, desde que nós o busquemos. Então não é cedo, nunca é cedo para buscar ao Senhor. E nós vemos também que o Senhor, ele, como eu disse, ele usa, né, mesmo crianças, né, nós vemos na narrativa das Escrituras, Samuel, né, usado pelo Senhor, um jovem que buscou o Senhor cedo em sua vida e que foi usado na infância pelo Senhor, na juventude, na fase adulta, na velhice. Foi um homem que serviu ao Senhor em todas as fases da sua vida. O Senhor, ele ainda usa, né? Quantas crianças convertidas em lares de pais que ainda não conhecem ao Senhor podem ser testemunhas ali, porque uma criança convertida em um lar onde os pais não são crentes, os pais, eles veem a diferença na vida daquela criança. Talvez aquela criança que fosse uma criança desobediente, que não recebesse instruções dos pais facilmente, que fosse muito boa para desarrumar as coisas, mas que não fosse boa ou disposta para arrumar, essa criança, ela, ao ser convertida, ela tem uma mudança drástica. E ela passa a fazer essas coisas com coração e com verdadeira submissão, obediência aos seus pais. Então isso impacta muito o coração dos seus pais, de que realmente algo aconteceu na vida daquela criança. E mesmo uma criança se dá a conhecer pelos seus frutos, se ela conhece a Deus ou não. Então é importante que nós, ao vermos a vida de José aqui, e de como ele foi levado como escravo, como ele foi vendido aqui pelos seus irmãos, e de como ele confia em Deus, e de como Deus ele lida com ele, com o seu caráter, ele o amadurece, ele passa a confiar em Deus, não somente debaixo da proteção, do cuidado do seu pai, mas em circunstâncias adversas, de como ele vai sendo formado, como ele vai sendo preparado por Deus
para ocupar uma posição de liderança, uma posição de destaque ali para preservar a vida do povo de Israel, que desceu ao Egito alguns anos depois desse incidente. Depois desse incidente, e nós vemos também que o Senhor ele não abandona aqueles que confiam nele. Ah, mas se eu for a Cristo, o mundo ele está tão mal, ele está tão entregue às coisas ruins, mesmo a escola é tão cheia de coisas ruins, as pessoas estão cada dia mais difíceis, mas Deus ele promete que ele não vai abandonar os seus servos. Por mais que nós passemos por circunstâncias adversas, o Senhor não nos abandonará. Este jovem, José, quando foi vendido, certamente ele foi tomado por um temor, ele foi vendido como escravo em uma terra estranha. Porém, ele era um jovem que confiava muito e conhecia muito ao Senhor. E que através dessas circunstâncias ele passou a crer, ele passou a entender que Deus ele tornaria aquilo em algo bom. Tanto é que ele diz, já no final do livro de Gênesis, que Deus tornou o mal em bem. Em relação a você que não buscou a Cristo, será que você pode dizer que as coisas que te acontecem têm acontecido para o melhor da pessoa que você é? Será que você tem se tornado uma pessoa melhor, mais paciente, rejeitado de fato as ambições deste mundo, os caminhos deste mundo? Eu acho difícil que isto aconteça, pois nós só podemos de fato fazer escolhas corretas e realmente seguir um caminho agradável a Deus, se primeiro nós tivermos um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O plano maior de Deus da história foi enviar o seu Filho ao mundo. O seu Filho Jesus Cristo foi enviado ao mundo para morrer no lugar de pecadores. Assim como José ele foi traído, ele foi entregue, e ele é como se José tivesse morto ali no Egito, porque aos olhos do seu pai ele entendia então que o seu filho havia sido devorado por uma fera, e seus irmãos entenderam que depois de tantos anos ele de fato estaria morto, não sobreviveu a uma vida difícil e uma cidade, um país inóspito, um país dificilmente ele viveria. Então ele estaria morto. O Senhor Jesus Cristo ele deu a sua vida no lugar de pecadores. E assim como José ele reapareceu, assim como se ele tivesse ressuscitado para conservar Israel em vida, para dar alento a eles. Assim o Senhor Jesus Cristo ele levantou dentre os mortos por vencer a morte, e assim ele pode dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Este é o grande propósito, o grande plano de redenção. É isto que as Escrituras falam em todos os seus livros, desde Gênesis ao Apocalipse, que Deus enviaria seu Filho ao mundo para salvar e remir todo aquele que crê nele. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração, e que você possa buscar o Salvador.